Bom dia, tudo bem com vocês? Então, prestar bastante atenção na aula, porque eu vou fazer a correção aqui, né, da atividade continuada que vocês fizeram e vou explicar o trabalho aí que vocês vão fazer do bimestre, tá? Então, galera, eram 6 questões apenas, né? E a primeira tinha uma tabela com os numerais aí de 1 a 10 em várias línguas, o latim, o espanhol, o catalão, né, que é da Catalunha, lá de Barcelona, uma região da Espanha, o galego, que fica ali no norte de Portugal, o português, o francês, o italiano e o romeno. Todas essas línguas são latinas, mais o francês aqui. Ah, tá. Então, pessoal, por que são línguas latinas? Porque todas são originárias do latim que falava em Roma, tá? Então, existia só uma língua, o latim. Só que no lugar ele foi evoluindo de forma diferente, né? Então, por exemplo, na Espanha virou uno, em português em francês com n, né? Mas por que são tão parecidas? Porque a origem é a mesma, tá? Qual que é a origem de todas essas línguas? O antigo latim romano. Então, o latim evoluiu na Espanha e virou a atual língua espanhola, em Portugal virou o português, tá? Por exemplo, galera, na época do descobrimento do Brasil, todo mundo falava igual. Era o português de Portugal. Os portugueses vieram morar aqui, ensinaram a língua para o índio. Depois de 500 anos, a língua portuguesa de Portugal e a língua portuguesa brasileira são um pouco diferentes. Então, se você vê um português falando rápido, também você pode entender quase nada que o gajo está a falar, né? Por quê? Porque as línguas evoluem, elas vão mudando com o tempo. Talvez daqui 2.000 anos, o nosso português brasileiro seja totalmente diferente do português de Portugal, tá? Assim como os animais, as espécies evoluem, né? A língua também evolui, ela muda. Aponte alguns legados que Roma deixou para nós. Então eu falei primeiro, já está a resposta da 1, a língua. Né? Então a língua portuguesa atual vem do antigo latim. O direito, galera, as leis brasileiras são uma cópia das leis da Roma antiga. Porque a gente fala direito romano, né? O cara tem direito ao habeas corpus. Isso aí é uma palavra latina, o latim, que a gente até hoje usa na língua, né? As estradas romanas que são usadas na Europa até hoje, a arquitetura e o cimento que eles usavam, né? O alfabeto latino, com a letra A, B, C, D, E, exatamente igual a gente usa hoje. Então, pessoal, são várias coisas que os romanos deixaram e que a gente usa até hoje, tá? A terceira, são elementos associados ao povo hebreu, exceto, quer dizer, tem uma delas que não tem nada a ver com o povo hebreu, tá? Qual que era, galera? A cruz. Então, o menorá, candelabro de 7 pontas, é um símbolo judaico. A estrela de Davi, talvez o maior símbolo judeu. O kippá, que os judeus usam na cabeça. O que não faz parte aqui, galera? A cruz. A cruz é para os cristãos, que acreditam em Cristo, né? Para os judeus, não. Eles não acreditam em Jesus como filho de Deus ou algo do tipo, tá? Então, você tinha que ter marcado a cruz, né? Como elemento que não faz parte do judaísmo. Judeus orando em frente ao Muro das Lamentações. Explique por que o Muro das Lamentações é importante para os judeus. Porque, galera, é o que sobrou do Templo de Salomão. Então, os judeus têm aí o Davi, o filho dele, o Salomão, como os maiores governantes, né, judeus. E aí eles construíram um templo gigantesco, que era o Templo de Salomão, só que os romanos acabaram destruindo. E o que sobrou do Templo de Salomão? Esse muro, que é o Muro das Lamentações. Então é o lugar mais sagrado do mundo para os judeus. Aqui, pessoal, eles rezam, né? E escrevem desejos, pedidos em papeizinhos e colocam no buraco aqui do muro, ó. Tá? Orações, né?
E aí todo ano a prefeitura lá de Jerusalém retira e queima, né, esses papeizinhos ali, que senão o muro era só papel hoje em dia. O judaísmo é uma das religiões mais antigas da humanidade, tem mais de 5.000 anos. Explique qual a diferença entre a religião dos judeus e as religiões do mesmo período, como a egípcia e a grega, né? Qual a diferença, galera? Os hebreus eram monoteístas, acreditavam em um único Deus, tá? A religião egípcia, grega e romana era politeísta, acreditava em vários deuses, né? Depois, aponte a semelhança com o cristianismo. O Velho Testamento cristão, galera, aquele que fala de Adão e Eva, da escravidão do povo de Israel lá no Egito, da fuga do Mar Vermelho, recebendo os 10 mandamentos do Moisés de Deus, é, na verdade, o Torá, a Bíblia judaica, tá? Então, o Velho Testamento nosso é quase igual ao Torá, que é a Bíblia sagrada aí dos judeus, né? Lembrando, pessoal, que a gente lê a Bíblia no passado, o Filho de Deus já veio e morreu pelo povo na cruz, né? E os judeus leem a mesma Bíblia no futuro. Então hoje eles esperam o Messias, que é o enviado de Deus, tal, para lá para Israel, né? 6. A Judéia durante o período antigo passou de protetorado romano a província. Explica a diferença entre ser um protetorado ou uma província. Então, protetorado é um lugar protegido por Roma. Então, por exemplo, tinha o Caifás, que era o governador judeu, ele continuava governando, só que pagava alguns impostos tal para Roma. Então, ser um protetorado tinha um governo local, só que esse governo obedecia a Roma, tá? E vai chegar um momento que ela vai virar uma província, a Judéia, ou seja, um estado romano. Então era o próprio governante romano que nomeava um governador para mandar nesse estado, nessa província que seria a Judéia, tá? Então era isso, pessoal, conta a prova. Do trabalho, o que vocês farão, galera? O tema de vocês é a Idade Média. Só que vocês têm que escolher um tema criativo da Idade Média, tá? Mulheres na Idade Média, as armas medievais, a cozinha na Idade Média, o vestimenta, a arquitetura, como os castelos como eram. Então você pode escolher, pessoal, um tema da época da Idade Média. Você vai falar somente sobre esse tema, tá? Eu não quero que você coloque lá Idade Média e copia tudo que aparecer na internet. Então você vai pesquisar um tema que lhe agrada, jogos na Idade Média, sei lá, e vai pesquisar sobre ele, tá? Lembrando, pessoal, que o trabalho tem que seguir uma regra aqui, né? Ó, a capa, onde você vai pôr o título do seu trabalho, não o trabalho da história, né? O sumário, que você vai pôr lá, introdução, página 2, conteúdo, página 3, né? Isso é um sumário, mesma coisa que índice. A introdução, pessoal, você vai pôr uma página ali, escrever introdução, e nessa introdução você vai contar para mim sobre o que você quer pesquisar. Nesse trabalho pesquisarei sobre as armas do período medieval, quero descobrir quais eram usadas durante esse período e coisa e tal, tá? É sobre o que você quer fazer. O conteúdo, pessoal, é o trabalho. Então, sei lá, roupa dos camponeses, roupa da nobreza, roupa do clero, né? Você separa ali, por exemplo, o conteúdo em capítulos, mini capítulo, por exemplo, se você quiser, tá? Ou vai falando de cada arma, depende do tema que você escolheu. É o trabalho propriamente dito, tá? A conclusão, pessoal, você vai explicar o que você aprendeu fazendo o trabalho. Então, um bom começo, ó. Após realizar esse trabalho, aprendi que as principais armas usadas era pá, 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 tá? O que você aprendeu. E por último, a bibliografia. Então, de onde você tirou essas informações? Tá? Do site tal, Brasil Escola, do site do governo, do site do museu, sei lá. Não precisa pôr endereço inteiro, www, põe só o nome do site, tá? Procurem mais de um, galera. Porque às vezes você procura em um, né? Não é verdade, você tem que comparar dois, três ali, para ver se você está pesquisando realmente está correto,
ok? Então é isso. Eu vou dar 2 semanas, né, pessoal? Então hoje é sexta, não na próxima sexta, dia 13, vai ficar para o dia 20 a entrega desse trabalho, tá? Então dia 20 de novembro é o prazo máximo para entrega, mas você pode fazer antes, fotografar e colocar para mim lá no Moderna Compartilha. Beleza? Então bom trabalho para todos, caprichem porque vale bastante nota, né? E a gente se encontra na quarta aí para continuar falando da Idade Média, tá? Bom final de semana para vocês, gente.